Olá pessoal, aqui quem fala é o Fábio do canal 3D CNC. Eu estou trazendo mais um vídeo sobre a nossa série Banco de Dados para a Web. E esse vídeo é interessante porque ele marca o número 400. Então são 400 vídeos que eu tenho colocado aí para vocês poderem assistir no YouTube. Tá bom? Então fico muito agradecido por todos aqueles que têm assistido, por aqueles que também têm compartilhado, comentado, enfim, né? O negócio mais legal aqui, a parte mais interessante, é a parte em que vocês podem ver o conteúdo, comentar, curtir. É por causa de vocês que o canal está se desenvolvendo, tá bom? Então muito obrigado a todos vocês. Eu peço para que vocês continuem contribuindo com o canal, fazendo aquilo que vocês normalmente fazem, que é assistir os vídeos, ok? Sempre que possível, comentar o vídeo, que é muito importante também. E se você tiver condições, compartilhá-lo aí com os seus amigos, né, com as pessoas que normalmente estão aí à sua volta. Beleza? Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. No último, nós chegamos a completar essa parte aqui do logout. Nesse aqui, nós daremos início à nossa telinha de cadastramento de conteúdo ou postagem de conteúdos. Então, o que nós vamos fazer? Olhando aqui, ó, localhost /phpMyAdmin, nós temos a nossa tabela de usuários. Deixa eu acessar aqui com você. Então nós temos aqui usuários e temos uma tabela de postagens. Então agora nós vamos criar, deixa eu só ter acesso aqui à estrutura. Aqui, ó, estrutura. Então agora nós vamos criar um formulário para poder pegar esses dados do formulário e colocá-los dentro desses campos aqui da nossa tabela de postagens, tá bom? Então a partir de agora nós vamos começar a fazer as nossas postagens, beleza? Então voltando aqui, eu tenho esse formulário e agora nós vamos criar um outro formulário, só que esse aqui é para a nossa postagem. Eu já deixei aqui uma guia separada para a gente fazer isso. E a partir desse vídeo também nós começaremos a trabalhar utilizando a sintaxe do HTML5. É muito importante você se atualizar e é interessante que eu coloque aqui também no nosso curso, né? Então vamos lá. Primeiro nós vamos começar com o doctype. Então, doctype, dá um espaço, põe HTML, ok? Na nossa segunda linha nós vamos colocar HTML. Vamos dar um espaço, vamos colocar aqui lang, e assim você vai informar qual é a linguagem, qual é o idioma que você vai usar. Então, pt-br, terminando aqui a nossa tag, e agora você começa com a seção de cabeçalho. Então, read, aqui você vai colocar uma meta char7, né? Essa tag aqui é para você informar, né, o conjunto de caracteres, né, que serão representados. Então o char7 é isso, né? Então eu preciso colocar aqui o UTF-8, né? Esse padrão de codificação aqui, ele consegue entender todas as letras do nosso português. Então UTF-8, tá ok? E aqui nós vamos colocar o nosso title. Então vou colocar aqui embaixo mesmo, title. Vou colocar aqui formulário de postagem. E aqui fechando o título. Agora aqui nós vamos colocar a tag head fechada. Aqui embaixo o body. E aqui também o body fechado. E aqui a gente vai encerrar com o HTML que nós já estamos acostumados. Tá? Então só revisando aqui. Nós começamos com o doctype. Então eu coloco exclamação doctype HTML. Depois eu dou início, ou melhor, eu coloco aqui a linguagem, né, que nós estaremos utilizando. Então HTML e a linguagem é português do Brasil. Ok? Um pouco mais abaixo nós temos a seção de cabeçalho e nela nós incluímos, né, o conjunto de caracteres que nós estaremos
tentando representar, né? Então utilizamos aqui o nosso UTF-8. Lembra? Em alguns momentos nós fizemos aqui uma conversão quando clicamos em formatar e converter para o UTF-8. Até o momento estávamos fazendo isso. A partir de agora a gente vai tentar utilizar esse padrão aqui no que diz respeito à estrutura do HTML, tá ok? Nós temos aqui o título, também dentro do cabeçalho, né? E terminando o cabeçalho, damos início ao corpo do nosso site, da nossa página, com o body. E agora eu vou abrir um espaço aqui pequeno, e aqui eu vou dar início então ao nosso formulário. E para isso, eu não vou deixar o nosso formulário assim sozinho, né? Form e tal, não vou fazer isso. Eu vou utilizar uma tag chamada de section, ok? Então é como se estivéssemos dando início a uma sessão e aqui nós terminamos essa sessão. Eu vou salvar para a gente ver como que isso está ficando com as cores, tá? Então Ctrl S salva o nosso arquivo e aqui eu darei o nome de form underline cad underline postagem.php. E o porquê do ponto .php? Eu coloco o ponto .php porque pode ser que eu utilize em algum momento códigos PHP dentro dessa página. Então eu preciso que a extensão seja .php por conta disso. Tá bom? E aí vamos salvar. E agora sim dá para você perceber tudo que está se passando aqui. Ok. Aqui dentro vai o nosso formulário. Então vamos lá. Form, name. Não, o name não precisa não agora. Action. Eu vou colocar aqui postar.php. Então, os dados desse formulário eu estarei mandando para onde? Para um arquivo chamado de postar.php. O método que eu estarei utilizando é o método post, ok? E aqui embaixo eu encerro o formulário. Então, beleza. Então, comecei aqui uma sessão e estou finalizando uma sessão. Tá? Aqui eu começo o nosso formulário e aqui eu termino o nosso formulário. Agora nós vamos criar os campos conforme os campos que nós temos aqui na nossa tabela de postagens. O ID post não precisa, mas postagem, ok? ID user, que é o ID do usuário, e aqui eu tenho o autor, tá? Onde eu posso pegar, por exemplo, o nome do autor e tal. Desses aqui, eu vou querer apenas postagem. O ID user eu vou pegar através dos comandos do PHP. Então eu vou fazer uma consulta, né, utilizando uma SQLi, vou buscar essas informações e aí depois que eu localizar essas informações, eu estarei então trazendo o ID do usuário e também o nome do autor. Tá? Então, por enquanto, a nossa preocupação é com relação ao campo postagem, ok? Então, somente esse campo. Eu venho aqui e eu coloco text area, ok? Então, text area. Eu posso colocar, por exemplo, o name. Aqui eu vou colocar postagem mesmo. Aqui eu fecho. E aqui embaixo eu coloco o nosso text area fechado. Então, text area fechado. Ok? Então, Fábio, poderia ficar juntinho isso aqui, por exemplo, né, um do lado do outro? Poderia, sem problema. E aqui eu vou colocar um botão. Input type. Ele é do tipo submit, né, aquele botão de envio de dados. E o valor dele vai ser publicar. E aí eu encerro. E aí apertando Ctrl S, o nosso arquivo já está salvo. E agora sim você já pode voltar para o seu navegador e ver se esse arquivo está exibindo tudo conforme a nossa ideia definida aqui. Tá legal? Talvez você esteja fazendo uma pergunta. Fábio, por que sessão? Por que eu inicio uma sessão e termino ela? Com o HTML5, surgiram novas tags. Então, assim, para você deixar a sua página com um significado maior, trabalhar de forma semântica, que é o que o pessoal diz por aí, você vai passar a utilizar essas tags. Cada uma delas é direcionada para um determinado objetivo.
tá? Então é muito importante a gente começar a se acostumar com essas tags, né? Porque elas trazem um significado e na hora, né, em que o navegador começa a fazer a leitura, ele vai conseguir entender com mais facilidade também o que se passa dentro da sua página, tá? Então, voltando aqui para a nossa página aqui do PHP, eu volto mais um pouquinho, recarrego, e aqui eu tenho o Formica de postagem. Clicou ali em cima, nós temos aqui a nossa caixinha e estaremos preenchendo e publicando, né? Por enquanto, nós não temos ainda o arquivo postar.php e o nosso arquivo aqui está bem feinho, na verdade. Então, depois a gente vai dar uma mexida aqui também, colocar algumas informações, passar esse botão aqui, publicar para baixo, e depois também trabalharemos com um arquivo chamado de postar.php para inserir os dados, né, que desejamos aqui dentro da tabela de postagens, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e aí no próximo a gente continua com essa ideia aqui, ok? Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá!